Olá, é um prazer estar aqui com vocês na Bienal Internacional de Arquitetura de Santa Catarina. Eu sou o Álvaro Puntoni Eu sou o João Sodré. e nós somos do Grupo SP e vamos compartilhar com vocês um conjunto de projetos e obras realizados nesses últimos 10 anos. Bem, nós somos um escritório situado na cidade de São Paulo e basicamente, nos últimos anos, a gente tem se dedicado, além de alguns projetos para iniciativa privada, a gente tem participado muito de concursos de arquitetura. Vamos apresentar 5 concursos que participamos nesses últimos anos. Vamos iniciar com o projeto do Museu Marítimo, no Rio de Janeiro. Foi um concurso de 2021, organizado pelo IAB, do Rio de Janeiro. Nesse concurso, como vocês viram, a gente obteve o terceiro prêmio. E o desafio desse concurso era implantar um conjunto de edifícios vinculados a um lugar muito especial no Rio de Janeiro, uma espécie de mole de cais, com uma extensão significativa e uma largura também, ao mesmo tempo, muito contida. E esse museu ele abarcaria um acervo peculiar que seriam essas embarcações que pertencem à Marinha do Brasil. Então, o que a gente imaginou foi gerar uma estrutura que pairasse sobre essa infraestrutura, que é uma infraestrutura do Porto do Rio de Janeiro, permitindo um acesso livre da cidade a esses espaços. E como, por exemplo, a gente pode ver nessa imagem, a ideia era incorporar a água como um elemento também do museu. Então, esse espaço que a gente denominou na nossa apresentação de Praça de Água era um espaço que intercalava, era um espaço intermediário entre os espaços expositivos transitórios e o acervo permanente, gerando essa situação que nos parecia muito interessante. Seria possível, por meio da sobrelevação das passarelas de conexão da parte da cidade, que é essa que a gente está vendo, para o cais, em relação ao cais, seria possível a inserção de embarcações dentro desse espaço. A gente pode ver ali um auditório também, que a gente imaginava que ele seria inundado de acordo com o ritmo das marés. Então, era um espaço que a gente imaginava ser uma continuidade dos espaços urbanos da área central do Rio de Janeiro e esse museu pairando sobre essa peça de água e infraestrutura como uma sombra de desfrute público. Nesse mesmo contexto, né, que é esse projeto anterior, que era de reclusão, na pandemia, a gente fez esse projeto no final de 2020, também numa experiência colaborativa com outros dois escritórios, né, um escritório aqui de São Paulo, o MMBB, e um escritório de Santiago, dirigido pelo Pablo Taluc, e era, e era uma era um concurso para a construção desse museu de arte contemporânea, que ficaria no Parque Bicentenário, na porção sul do parque, onde era uma ocupação mais recente, e era um projeto, enfim, que para todos os desafios, acho que com o escritório brasileiro, relacionados à estrutura, à questão sísmica, tinha um desafio de como pensar essa articulação dele em relação à cidade e em relação ao parque. Já, nesse trecho, o parque tinha um desnível em relação à extensão da calçada. Então, era um projeto também separado, por conta do programa, né, numa grande sala expositiva. Tinha a relação da chegada com o acolhimento, com as áreas mais públicas de restaurante.
o auditório e as partes administrativas nesse piso rebaixado em relação ao parque. Então, criava um pouco essa situação que gerava em torno desse pátio. Eram duas estruturas paralelas, feitas em estrutura mista de concreto e madeira. Essa é uma vista da praça inferior, que articulava os dois edifícios, no auditório, e também permitia esse uso mais noturno também. Outro concurso, um pouco antes da pandemia, nesse caso, foi para a participação do Brasil na Expo 2020, que acabou se realizando depois, acho que em 22, em função da pandemia, em Dubai. Esse concurso a gente também desenvolveu em parceria com dois escritórios aqui em São Paulo, o Galeria Arquitetos e o Terra Capobianco. E esse concurso a gente optou pela tecnologia da madeira também, porque uma das premissas do concurso era, além da montagem, o tempo de montagem restrito e pré-estabelecido para os pavilhões, era uma destinação posterior dos pavilhões que seriam desmontados, poderiam voltar ao Brasil. A gente imaginava a desmontagem dessa estrutura e a sua utilização na construção de uma escola aqui no Brasil. E uma peça que a gente sugeriu no centro desse edifício era uma peça que a gente chamava das árvores exiladas da Amazônia. Era uma ideia de transportar como as plantas da liberdade da Revolução Francesa, mas no caso, a gente está falando da nossa Amazônia, seria transportar espécimes adultos já da floresta amazônica para Dubai. E essas peças conformariam esse jardim interno central, que era completamente regulado, controlado em função da situação climática desse lugar, e era envolvido por essa estrutura de madeira. Isso também foi desenvolvido em parceria com a Ita Engenharia, que é uma empresa aqui em São Paulo também que desenvolve essas estruturas de madeira. Então, a ideia era, além de levar a própria estrutura de madeira confeccionada aqui no Brasil, seria levar também esses espécimes adultos que conformariam esse jardim, e toda a museografia que foi feita, desenvolvida pelo arquiteto Álvaro Razou, que girava um pouco em torno dessas questões que já nos afligem já há mais tempo que 2020, mas das questões ambientais. É, nesse momento coincidiu justamente com a eleição do governo anterior. Então, a ideia de árvores exiladas, que no primeiro momento a gente utilizou de uma forma quase que irônica, acabou virando uma realidade. Parecia que seria justo imaginar um espécime pedindo exílio para não ser torturado e nem assassinado, que acabou acontecendo nos 4 anos sucessivos. Então, a gente imaginava também como uma destinação dessas espécies, a sua aquisição por alguma empresa ou, ou coisa parecida dos Emirados para a sua manutenção e a sobrevivência dessas árvores exiladas. E acho que também nesse mesmo ano, um pouco anteriormente, teve que foi um dos últimos concursos, né, organizado pela CODAB, lá em Brasília, que tratava justamente de reocupar a orla do Paranoá, a partir, enfim, de 3 pontos que eles definiam como sendo pilotos, para se pensar uma situação de aproximação da cidade às suas bordas, às suas margens, para um desfrute, talvez público, né, da água. E a gente, mais uma vez, participa aí também com
com uma equipe ampliada, né, com alguns escritórios aqui de São Paulo, Goa, de Soma Zero, e numa colaboração também estrangeira com os arquitetos espanhóis Burgo Gaim. E um projeto que tinha uma escala territorial até então inédita, são 80 quilômetros, né, de projetos lineares, né, a partir dessa proposta que a gente imaginava de pensar quase que uma infraestrutura mínima, que seria uma largura de algumas ciclovias, que em alguns momentos poderia ser alargado para receber a cada 1 quilômetro um posto, que marcaria, né, a partir de um tratamento específico para as demandas daquele lugar, né, porque ela pegaria setores muito variados, né, dentro das suas margens, setores estritamente residenciais, setores comerciais, setores institucionais. Essa é uma imagem, por exemplo, de como a gente imaginou, né, essas arquiteturas tipológicas, também com um sistema de iluminação que a gente pudesse, em alguns momentos, poder desenhar, né, a própria silhueta do Paranoá à noite. Essas eram um pouco algumas das pranchas, né, que eram as camadas, né, de drenagem territorial, acho que de mapear um pouco onde seriam essas paradas, pensando, enfim, que em alguns momentos elas poderiam estar também, de certa maneira, trabalhando de maneira intermodal com outros transportes, então, em alguns eixos de corredores, algumas ligações também o metrô, uma coisa. E aqui uma ideia de alguma dessas ocupações, né? Cortes meio genéricos que poderiam ser aplicados, situações, enfim, que essa ciclovia aconteceria assim, sob a água, numa outra estrutura, às vezes criando uma faixa de areia para permitir uma praia, por exemplo. E aqui essa ideia da, da estrutura que era uma escada, que poderia também, em alguns momentos, ter essa outra perspectiva também, quase de um mirante, um pouco da área da, da lagoa, do lago. E aqui era um sistema de pensar algumas atividades vinculadas, né, a esses trechos, né, com as possibilidades de algumas travessias também, peatonais e de bicicleta. Então, também foi um projeto que a gente foi premiado com a menção honrosa. É uma pena saber que esse projeto está se desenvolvendo de maneira muito lentamente lá na cidade. E, finalmente, um concurso fechado, que foi um convite para poder imaginar o aproveitamento de uma estrutura existente no Butantã. Isso foi bem antes da pandemia, mas depois foi até interessante, porque algumas das conversas, a ideia era propor a construção de laboratórios de nível de segurança, de biossegurança 3, que é justamente o desenvolvimento de vacinas, pesquisas biotecnológicas, etc. Isso foi um concurso solicitado em 2016, era uma ideia do Butantan, constituir essa infraestrutura de pesquisa, que acabou depois se revelando necessária, apesar de não ter sido realizado, né? Essa é uma maquete da nossa proposta. A ideia era sugerir uma estrutura envoltória de circulação, onde não ainda existiriam os níveis de segurança biológica, e esses dispositivos de circulação e distribuição dos programas do laboratório, das salas de pesquisa, de todos os equipamentos de infraestrutura, eles seriam visíveis. Isso é uma imagem a partir da avenida principal da USP, seriam visíveis, então, portanto, pela cidade, vamos dizer assim.
Era a ideia de um pouco externar ou explicitar atividades que normalmente são atividades contidas e reservadas e encegadas de forma geral da população. Então, essa cinta verde envolveria, exatamente no nível dos laboratórios, envolveria todo o conjunto edificado e seria os elementos de distribuição dos cientistas e funcionários e equipamentos, etc. Então, como a gente pode ver nesse diagrama, esse edifício que está em L, envolvido pelo dispositivo de circulação, era o edifício existente, e em função da especificidade do programa, dos laboratórios, o nível de exigência, existem, na realidade, os laboratórios um pavimento, ele é constituído de, na realidade, três pavimentos. Um pavimento superior, onde se situam todos os equipamentos de filtragem, um pavimento quase íntegro, né? No pavimento superior, e um pavimento inferior também para passagem de infraestrutura, etc. Então, toda a vida ela se situaria de pesquisa nessa fita verde, e no térreo ficariam os programas mais ligados à universidade, ao Butantan, porque a ideia, hoje, o Butantan ele é totalmente fechado para a Universidade de São Paulo, apesar de fazer historicamente parte da sua história, porque a Universidade de São Paulo ocupa o que seria a antiga fazenda do Butantan, e depois com a fundação da universidade, em decisão da universidade ocupar ou construir um campus nos anos 30, é, a parte dessa fazenda Butantan foi doada para a Universidade de São Paulo e parte ficou com o Instituto Butantan, que é anterior à própria doação do campus universitário para a USP. Então, a gente achava interessante que esse pavimento térreo, no nível da universidade, era um elemento de transição entre a universidade e o Butantan, uma vez que todo o nível de segurança biológica estava suspenso e isolado do chão da universidade. Acho que é essa imagem aí. Essa era a ideia, né, do corte que mostra isso que a gente estava propondo, esse chão mais aberto e todos os laboratórios pairando sobre esse chão mais aberto, de tal forma que quem circulasse aí, os estudantes, os funcionários do Butantan, estariam, de certa maneira, vivendo um pouco toda essa ideia ou imaginando essa imaginação que a investigação científica pode suscitar em cada um de nós. Vamos agora entrar em 5 obras desenvolvidas. Isso, na verdade, essa segunda parte da apresentação, ela corresponde, na verdade, aos 10 projetos que a gente expôs na Bienal de Veneza, em 2018, a exposição Espaço Sem Nome. Essas são os pictogramas, eu acho que, desses 5 projetos, 4 deles construídos, também 5 projetos que estão publicados no livro que o escritório lançou ano passado, pela editora do SESC e da Escola da Cidade. Então, a gente vai começar esses 5 projetos a partir, enfim, do maior deles construído, que é a sede do SEBRAE em Brasília, também fruto de um concurso feito em colaboração aí com o arquiteto Luciano Margotto. É um concurso de 2008 e que a gente, enfim, entrava nele já com uma experiência de outros concursos anteriores feitos nesses anos, aqui no escritório, a sede do IFAM e a sede da CAPES. Brasília era uma dessas quadras na asa sul, justamente entre a superquadra e o setor de embaixadas. Ele tinha esse terreno, essa quadra de 100% em declive em direção ao lago, que a gente há pouco apresentou aqui para vocês. Acho que aquele projeto ele tentava justamente desobstruir essa frente, que foi sendo ocupada, enfim, sorrateiramente desde os anos 60.
Mas aqui a gente sempre era um programa institucional, né, da sede do Sebrae, a sede nacional do Sebrae, e o projeto basicamente se compõe de um programa mais público e uma certa área para os escritórios. Então, a gente organizou um pouco isso a partir a partir desse pátio interno, onde organiza um pouco todas essas atividades. Há uma intenção, como dá para ver no desenho, de duplicar esse térreo, justamente para permitir essa passagem, uma característica muito marcante, né, na nossa capital, que é esse térreo público, essa cota do chão desobstruída. Então, a gente imagina a chegada do edifício nesse pavimento e a abertura de todos aqueles programas públicos do Sebrae no nível inferior, né? A cafeteria, a biblioteca, as salas de cursos, o próprio auditório. E aí 2 pisos de garagem e áreas técnicas e as 2 alas de escritório que estavam, de certa maneira, conectadas, né, a partir dessa chegada. Enfim, com esses 2 pisos, né, de água, fazendo a cobertura desses novos programas. E essa estrutura que se organiza, eu acho, circulação, infraestrutura, que liga essas 2 alas. Esse é um pouco o pavimento inferior, com essa abertura convergente para essa praça, onde, enfim, todos os trabalhadores do Sebrae se encontrariam durante o dia, como um espaço também gregário. E a ideia também, então, a partir dessa estrutura, dessa treliça que permitia praticamente 18 por 60 livres, né, de interferência estrutural, para os arranjos diversos, né, que o próprio Sebrae fosse procurando. Então, tem sempre essas 2 alas, leste e oeste, 2 pavimentos, né, a diretoria se encontra no pavimento superior, e esse é um corte ainda da primeira fase do concurso, ainda só tinha um subsolo, mas a gente também gosta muito de mostrar, enfim, porque é um projeto que nessas fases anteriores ela já teve uma aproximação muito clara com os complementares, é um projeto que mudou muito pouco, eu acho, nessas fases. Acho que o concurso, em 2 fases, permite essa oportunidade, acho que colaborativa também. Então, aqui algumas imagens, né, que acho que atestam um pouco a própria rapidez desse processo. O projeto foi assinado um contrato em abril de 2008. Isso, em 2010 ele estava já em andamento, em abril de 2010, portanto, 2 anos depois, praticamente pronto para ser inaugurado justamente no final de 2010. Essas são fotos dele recentes, fotos dessa área dos escritórios que a gente falou durante a obra, ainda logo depois da colocação do piso elevado. Algumas imagens, enfim, do prédio recém-inaugurado, essa possibilidade de desfrute, né, da paisagem do horizonte distante, né, a partir dessa chegada, a praça e esse acolhimento coberto por essa estrutura que a gente chama de nuvem, né, de sombreamento, que gera esses desenhos de sombra muito importantes, né, em Brasília. Ele já numa outra condição, fez esculturas também invertendo seu papel, né, acho que funcionou também com a lanterna desse pátio, o horizonte lá no fundo, a gente também poder recuperar essa ideia de horizonte na própria cidade. Uma imagem também, então, do pátio do terra inferior. E aí, esse projeto é uma escola estadual,
faz parte de um programa de construções escolares aqui do estado de São Paulo, a cargo de uma fundação que chama Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE, vinculada à Secretaria de Estado da Educação. Essa escola, ela faz parte já de um momento desse programa onde o FDE estava ensaiando. Num primeiro momento, as escolas foram construídas na periferia e, nesse segundo momento, foi ensaiado a construção dessas unidades escolares no interior. No nosso caso, a gente foi encarregado de pensar essa escola em Votorantim, que é essa cidade que fica a aproximadamente 80 quilômetros de São Paulo. E Votorantim, na realidade, está vinculado a uma outra cidade, que é a cidade de Sorocaba. São duas, na realidade, uma cidade conurbada uma em relação à outra, uma cidade fabril, de uma intensa economia. E o lote, ele se situava nesse lugar um tanto quanto peculiar, porque era um bairro afastado, um bairro na periferia de Votorantim, era um pouco a transição entre a cidade e o meio rural, e justamente o FDE gostaria de ensaiar nesse momento, porque no primeiro momento as escolas aqui na capital, elas sempre eram implantadas em terrenos exíguos, obrigando a, por exemplo, uma sobreposição do programa da escola e, mais do que a sobreposição do programa da escola, a instalação das quadras esportivas nas coberturas. Então, quando a gente foi convidado para pensar esse projeto em Votorantim, uma das questões era a não utilização do elevador, a ideia de uma construção mais espraiada, com no máximo um pavimento, a utilização de rampas, dispositivos de circulação fixos, sem elevador, como eu disse. Então, essa era a configuração que a gente imaginou, né? A ideia de conformar, a partir do bloco didático do lado direito, bloco esportivo do lado esquerdo, um espaço vazio onde a gente instalaria essa rampa, que também foi realizada em pré-moldado de concreto, e essa rampa, então, conectaria a cidade, a praça de chegada, de acolhimento, permitiria aos estudantes é, verem o vale oposto da cidade onde moram, e ao tomarem o último lance, no sentido de acessarem o bloco didático, olharem novamente a cidade onde vivem, o bairro de onde vieram. Então, era mais ou menos essa a estrutura que a gente imaginou, que é isso que está aí, né? A estrutura pré-fabricada, pré-moldada de concreto, alguns elementos metálicos, a quadra era também já uma treliça para vencer os 22 metros de vão, e a gente, então, desenha essa cobertura de transição entre os dois blocos para justamente abrigar esse conjunto de rampas pré-fabricadas. Então, o percurso, né, que a gente imaginava, a gente sempre valoriza na apresentação dessa escola mais esse percurso das rampas, a ideia de olhar o vale, a vertente oposta do vale também urbanizada, entre o vale onde essa escola está situada e o vale oposto existe uma área verde, a ideia da praça de acolhimento, que era aberta, então, ao ingressar na praça de acolhimento, a escola já era integralmente aberta e relacionada com essa praça. A quadra esportiva, que fica do lado do bloco didático, e, e a gente encerra com essa imagem aqui da rampa e dos estudantes aí utilizando esse dispositivo. O próximo projeto é um projeto no edifício residencial, é o nosso primeiro projeto construído para o mercado imobiliário. É um projeto no final de 2006, começo de 2007. Em 2010 ele vai ficar pronto, que é o edifício Simpatia, né? O edifício Simpatia, ele está localizado na Rua Simpatia, na Vila Madalena. Ele era uma situação originalmente de dois terrenos e depois um terceiro terreno foi adquirido para a gente poder
trabalhar, acho, com duas frentes, um desnível de quase 6 metros, 6 metros. E, na verdade, como organizar, né? Eu acho que dois blocos de apartamentos. Nessa época, a gente tinha uma série de restrições urbanísticas em relação a recuos, configuração de espaços geradores de vazios nos andares superiores, afunilamento de terreno, onde a gente também não conseguiria resolver. Tinha esse desafio, né, de tentar aproveitar esse desnível para tentar colocar pelo menos um nível de subsolo aflorado, onde a gente teria, fora da projeção do prédio, uma área de lazer condominial, que é onde vocês estão vendo aqui, a área do fundo, que tem uma incidência de som mais favorável para ter uma piscina, é, enfim, flutuando entre os dois muros, contenção, né, já em relação à rua inferior. E o edifício, na verdade, se desenvolve a partir desse térreo, elevado a 1 metro do perfil, da cota média do perfil da Rua Simpatia, justamente para facilitar, eu acho, a colocação desse piso o menos profundo possível e também garantir, a partir dessa chegada no prédio, dessa possibilidade de ver a vertente oposta do vale, essa condição já ocultada pelas edificações de uma topografia original aqui do estado de São Paulo. Essas são imagens um pouco desse bloco aéreo, que, na verdade, essas são vistas dos espaços principais, né, da unidade da frente. A ideia é que, nesse conjunto, em parceria com os incorporadores, a gente poderia oferecer, né, um espaço vazio para os interessados comporem, enfim, a partir dos arranjos familiares possíveis, espaçamento como eles desejassem, e toda essa questão das instalações de desenho das aberturas nas empenas laterais seriam permitidas. Então, essa ideia da chegada, que você vê justamente praticamente o outro lado do vale, essa chegada, então, em ponte que chega nesse piso que tem um pouco das atividades coletivas. Essa é um pouco a ideia da circulação, também que tem o mesmo piso do térreo, que é o mesmo piso da calçada, então você chega um pouco nessa varanda de circulação de vizinhança e acesso aos dois apartamentos, né? Um apartamento voltado para a Rua Simpatia e um outro apartamento voltado para a Rua Medeiros de Albuquerque, onde ele também teria um desfruto de um outro tipo de terraço, enfim, atirantado por uma viga na cobertura. São imagens um pouco da chegada e dos fundos, né, a partir um pouco também de como esses apartamentos se olham de maneira mais controlada, né, com essas vistas menos envidraçadas. Essa é uma vista, então, desse vazio que foi gerado um pouco pela projeção do círculo de 10 metros, né, de diâmetro que precisava ter no pavimento térreo, que não tinha nenhum outro lugar para ele encaixar. Um pouco daquela situação que a gente falava, né, desse piso acontecer no pavimento térreo, ele, de certa maneira, sucessivamente andar até chegar na soleira dos apartamentos. E essa é um pouco uma vista dessa possibilidade de arranjos interiores muito variados, que, de certa maneira, poderiam compor, eu acho, a partir das individualidades de cada um dos usuários. Acho que Próxima obra é uma casa. Então, a gente começou com um edifício institucional de 25 mil metros quadrados, passamos por uma escola pública,
de aproximadamente 3 mil metros quadrados, um edifício com aproximadamente 2 mil metros quadrados. Agora, a ideia da casa, né? A casa, no nosso entendimento, é uma possibilidade de ensaiar os projetos e é sempre interessante chamar a atenção que, por exemplo, a Casa do Morro do Querosene contém parte do raciocínio que a gente usou no Sebrae, apesar de serem escalas muito diferentes, né? O Morro do Querosene é um bairro situado muito próximo à USP. Essa casa era destinada a um casal de professores universitários. O professor dá aula na História, que é um edifício ali próximo à FAO, no Eixo das Humanidades, da USP, muito próximo da casa. O bairro é um bairro que tem uma certa simpatia, porque faz parte desse conjunto que o Aziz Absaber denominava de mares de morro, que se situava justamente na margem esquerda do Rio Pinheiros. E o Morro do Querosene tem esse nome porque ele era ocupado por uma população que utilizava lamparina de noite para iluminar suas casas, né? Até hoje o pessoal fica um pouco curioso, mas por que que tem esse nome, esse lugar, etc. E é um bairro que sempre foi popular, até hoje tem, por exemplo, uma festa folclórica, que é a Festa do Boi. Era um bairro que era ocupado anteriormente, inclusive, por algumas comunidades, elas não estão mais aí, é um pouco marcado por autoconstrução, etc. Bem, essa é um croquis que mostra um pouco a ideia do projeto, né? A ideia desse projeto era tentar abrigar um conjunto de livros, uma biblioteca desse casal de aproximadamente 6 mil volumes. A ideia era então ofertar uma parede vertical que contivesse toda essa coleção e essa parede, portanto, ela teria um pé direito triplo e do lado oposto dessa parede de livros a gente instalava os ambientes da casa. Então, o que a gente tem entre a parede de livros e o bloco, vamos dizer, da casa, um bloco que tem 2,5 de largura por 20 de extensão, a gente tem esse espaço vazio de 5 metros de largura por 20 de extensão, completamente transparente e que relaciona tanto com a cidade quanto com a porção interna do lote. O bloco de 2,5 por 20, ele tem no pavimento térreo que fica 3 metros abaixo do nível da rua, os serviços, cozinha, espaços de comer, e sobre esse pavimento, os dormitórios providos de uma instalação de um banheiro que serve aos dormitórios. Essa escada que se situa justamente na porção que era possível ancorar no terreno vizinho, então tem um recuo obrigatório. Nesse momento, hoje, a legislação de São Paulo permite a casa não ter mais o recuo obrigatório até 10 metros de altura. Nesse momento, ainda era obrigatório um recuo obrigatório, era obrigatório um recuo de 1,5 m em uma das faces. A gente, então, na face que tem o recuo, não tem o recuo, a gente instalou esse dispositivo de circulação vertical, que é iluminado, que tem uma iluminação zenital, marcando um pouco esse lugar na casa, né? E aí, os livros, a estante é acessada por mezaninos, que foram construídos em aço, e do lado direito a gente tem uma vista, que seria a vista da rua. A casa é inteiramente transparente para a rua, então, essa ideia também de segurança, né? A gente, outro dia, saiu aqui na Folha de São Paulo que o que mais aflige os brasileiros é segurança. E a gente, na realidade, chama a injustiça social de insegurança. E justamente a questão da injustiça social era apenas 5% dos brasileiros se preocupam com isso, enquanto 20% se preocupam com
com a insegurança ou com essas questões. Então, é sempre importante chamar atenção, sobretudo aos jovens, que não é por meio de estratégias e por dispositivos de segurança que a gente vai resolver essa questão. Nos parecia muito mais interessante mostrar que desde a rua que a casa não contém nenhum tesouro, a não ser essa biblioteca de 5.000 livros. E essa é uma vista do fundo do terreno, no jardim, que você também, desse lugar, é possível visualizar a rua que está do lado oposto da casa. Esse é o último projeto. Esse é o último projeto. É, também um projeto residencial, uma outra escala, enfim, um condomínio no interior de São Paulo. Situação também muito peculiar, porque é um dos primeiros terrenos disponíveis, né, no condomínio, junto ao lago, numa rua sem saída também, favorável. Então, tinha um desafio de como imaginar, aqui é um pouco onde ela está localizada, ela tem lá uma certa vizinhança, e particularmente o clube do condomínio, também como esses vizinhos que, de certa maneira, deveriam ser tratados como também desvios, eu acho, e barreiras visuais. Então, pela própria extensão do terreno, um terreno que também tem um certo declive, o projeto imaginou um pouco, era um programa relativamente simples, né? São 4 dormitórios, uma sala, uma cozinha, uma piscina com solário e, enfim, salão de jogos e sauna. E como se organiza, né? Acho que era um terreno que permitiu um pouco distribuir esses programas, acho que no terreno, mil níveis acessados, acho que aí por esse dispositivo, que de certa maneira é a fachada principal da casa, essa é a maquete então da fachada norte, que se relaciona com a rua, um vizinho que lembra, enfim, as construções do filme A Casa, O Vento Levou, e é isso. Então, é uma vista que você entra na casa um pouco por esse dispositivo que te leva para o nível, meio nível para baixo, para o pavimento de lazer, que é o que a gente chama de cozinha inferior, ligado ao solar, ao acesso da piscina, ou te leva para estar e cozinha no pavimento de cima. Então, um pouco essa vista, um pouco como você também cria condições, né, para essa casa, ao ser ocupada, também possibilite os seus moradores se cruzarem visualmente nesse percurso. Então, aqui é um corte que mostra um pouco essa situação do volume dos dormitórios, que a parte inferior se relaciona com esse solário, com o volume da sombra para essas outras atividades. Estar com a cozinha, e o estar inferior, onde também é um estacionamento coberto, um pouco dessa chegada, essa relação, um pouco essa transparência desse volume, mas que permite também os moradores da casa, enfim, não se sentirem muito sozinhos, né? Acho que tem sempre essa condição de poder separar um pouco os programas. Essa é uma vista, então, que vê o desenvolvimento desse pátio. Essa piscina, ela tem um papel também muito importante na organização, justamente porque ela é uma piscina que permite, justamente por essa borda, que tem uma laje, as pessoas conversarem dentro e fora, enfim, de pé. Acho que era um pouco também uma ideia que vocês vão ver na sequência, que foi esse piso de quase 600 metros quadrados, né, de área de térreo e seus desdobramentos, incluindo o fundo da piscina, uma maquete de estudo
do André Sandoval, que é um artista plástico, que fez lá no projeto Simpatia o painel lá da entrada. Esse já é um segundo trabalho que a gente faz em colaboração com ele, que dá um pouco essa unidade, um pouco de setorizar um pouco esses espaços aqui. Então, o piso interno, depois o fundo da piscina, os dois tipos de solar. Que então é uma vista da sala com o volume da cozinha. Essa condição especial, né, da piscina com esse quarto também cheio de água, os dois volumes dos quartos, né, o quarto das crianças e o quarto do casal, que são esses blocos independentes com acesso também direto para essa área do solário, a ponte que conecta o volume de circulação, também com uma ponte engraçada que aqui conta dos IPs, ele acaba ficando, de certa maneira, mais resguardado. Essa é uma vista, então, do fundo, onde a gente tem também uma área gramada. Essa é uma vista dessa inversão também, né, dessa hora, da sala também funcionando um pouco como uma lanterna do próprio espaço. E acho que só para, talvez, finalizar, a gente tem algumas imagens desse, que é um projeto que está em construção agora, que é o projeto da nova sede do SESC em Limeira, fruto também de um concurso que a gente ganhou em 2017. Enfim, acho que eu não sei como a gente está de tempo, mas para, enfim, mostrar um pouco rapidamente, é um prédio que abriga, né, acho que no seu subsolo, nessa parte inferior do térreo, de todo boa parte do programa, né? Acho que ele é um grande espaço, essa praça, nessa cota intermediária que vocês estão vendo, de quase 36 por 36 metros, que faz a conexão entre o bairro e a avenida. Acho que é um lugar que a gente tem a intenção que permaneça, o SESC também como uma passagem pública dentro da cidade, que divide um pouco o próprio programa do SESC entre um setor mais esportivo, um setor mais cultural. A gente está vendo, então, aqui a vista da biblioteca, do Feio do Teatro, essa uma vista no outro sentido, o bloco da esquerda, né, esse bloco mais ligado às atividades sociais e esportivas do SESC, a direita o foyer. Esses são os nossos endereços, acho que seguimos acho que a disposição. Vou parar de compartilhar, então, aqui. E é isso. Muito obrigado. Abraços.